Ok, a vida de Abraão, Isaque e Jacó não são apenas histórias que a Bíblia relata. Na verdade, a história deles é também a nossa história. Abraão foi chamado. Nós também fomos chamados. Abraão aprendeu a viver pela fé, porque cada vez que Deus aparecia para ele, o Deus da glória aparecia para ele, fortalecia a fé dele. Inicialmente ele tinha muito pouca fé, mas no final ele se tornou o pai da fé. Essa também é a nossa experiência. Muitas vezes nós não cremos em tudo que Deus fala. Deus fala por meio dos irmãos, às vezes os irmãos falam e nós não cremos nisso. Mas o Senhor continua falando, o Senhor continua aparecendo. O Senhor apareceu para você aqui, talvez um sábado de manhã, num momento especial. Depois pode ter aparecido mais uma vez à noite, falou com você novamente. Ontem na mensagem da manhã, ontem na mensagem da noite. Esperamos que Ele continue a aparecer para você nesta manhã e até você ir embora no último momento, o Senhor ainda pode aparecer para você e falar com você. E cada vez que isso acontece, a sua fé se fortalece. Então a história de Abraão é a sua história. A história de Isaque também é a sua história. Porque Isaque herdou tudo o que o pai tinha. Abraão deu tudo para Isaque. E Deus quer dar tudo para você. Ele tem um tesouro enorme. E Ele quer que você seja o herdeiro dele. E para começar, Ele já deu o mais precioso bem dele para você. O próprio filho. Então, se Ele deu o próprio filho, Ele não vai dar também todas as outras coisas? Então, a sua experiência também é a experiência de Isaque. E a sua experiência também é a experiência de Jacó. Alguém que Deus amou, apesar de todas as dificuldades que Jacó tinha, de todos os problemas, do caráter dele, do fato de ele ser enganador, do fato de ele mentir. Ainda assim, Deus o amou e escolheu. Você foi amado por Deus. Você é amado por Deus. A despeito de quem você é, da maneira que você é, do caráter que você tem, das dificuldades que você tem, Deus ama você. E Deus escolheu você. Então, a história de Jacó também é a sua história. E hoje nós vamos ver que, porque Deus realmente amava Jacó e escolheu Jacó, Deus trabalhou nele. E porque Deus ama você, Deus também trabalha em você. E para trabalhar em você, Deus usa pessoas, Deus usa acontecimentos, situações, e muitas delas, como nós vamos ver na história de Jacó, não são situações tão agradáveis. Muitas delas trazem sofrimento, mas ainda assim, Deus trabalha em você, por meio dessas situações. Deus usa tudo isso para trabalhar em você. E se você lê Gênesis, Gênesis tem 50 capítulos. A maior parte de Gênesis é dedicada a Jacó. O texto de Gênesis que se dedica a Jacó é longo, porque o trabalhar de Deus também é longo, dura a vida toda. Se você for
escrever a sua história vai dar muitos e muitos capítulos, mas em todos esses capítulos, em todas essas circunstâncias, em todos esses acontecimentos, em todas as pessoas com quem você se relaciona, Deus está trabalhando. O problema é que muitas vezes nós não percebemos isso, ou até nos esquecemos disso. As situações nos distraem, especialmente as situações desagradáveis, as situações que são contrárias à nossa vontade. Nós queremos uma coisa, acontece outra, e nesse momento a gente esquece que Deus está trabalhando em nós, mas Ele continua. Ele não desiste. Ele trabalha em nós dia e noite. E o Novo Testamento diz que o que Ele começou, Ele vai terminar. A obra que Ele começou em nós é uma obra boa, é uma boa obra. Então aquele que começou a boa obra em nós, vai terminá-la quando chegar ao final. Se não terminou ainda, é porque não chegou ao final. Nós todos estamos nesse processo. E como nós já falamos antes, quero repetir aqui, e espero que você não se esqueça disso. Não importa de que maneira você entre nesse processo. Não importa a sua situação, a sua condição, como você é, como você está, no momento em que você entra no processo. O importante é como você sai desse processo. E como você vai sair desse processo? É isso aí, vencedor. É isso que Deus quer. Deus quer fazer de você um vencedor. Não se esqueça disso nunca. Escreva, faça uma frase, pendure no seu quarto, pendure no espelho do banheiro, quando você for escovar o dente, você vai ler: Deus vai fazer de mim um vencedor. Esse é o plano dele. Esse é o desejo dele. Quando Jacó começou a experiência dele com Deus, ele teve uma visão. Ele viu os céus abertos, ele viu uma escada que vinha dos céus para a terra. Os anjos de Deus desciam e subiam. E ele falou: puxa, Deus estava aqui, eu não sabia. Esse lugar é terrível, esse lugar é a casa de Deus. E aquela visão, aquele sonho que ele teve ali, controlou a vida dele o tempo todo. Deus sempre dá a você visões, coisas que vão controlar a sua vida. No caso de Jacó, foi uma vez só. Mas na nossa experiência, essas visões acontecem várias e várias vezes. E quando Deus mostra alguma coisa para você, isso começa a dirigir a sua vida, controlar a sua vida. Você já não pensa tanto nas coisas aqui da terra, você começa a pensar naquela visão que você teve, no alvo, no objetivo, no lugar aonde você quer chegar. Então dia a dia o Senhor vai mostrando essas coisas para você, e dia a dia o Senhor vai trabalhando em você. Depois que Jacó teve essa visão, ele acordou, pegou aquela pedra, levantou, se tornou aquilo numa coluna, fez um negócio estranho, jogou azeite por cima dela. Ninguém sabe de onde veio esse azeite, por que ele tinha azeite com ele quando ele estava no deserto, no meio do nada. Mas ele falou: essa é a casa de Deus. E foi para o Oriente, para a casa do tio dele. Então hoje nós vamos ver algumas histórias, algumas coisas que aconteceram, alguns personagens na vida de Jacó, que influenciaram a vida dele, que mudaram a vida dele, mas Deus estava cuidando de tudo. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 29. Versículo 1 fala: Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Ele chegou lá, viu alguns pastores que estavam esperando para dar água aos rebanhos, perguntou se eles conheciam o tio dele, disseram que sim,
E Jacó falou, e eles falaram, olha, a filha dele está chegando aí. E quem chegou foi Raquel. Quando Jacó viu Raquel, se identificou a ela o levou para casa, ele conheceu o tio dele, irmão da mãe dele, e ficou lá um tempo. Lembre-se, ele estava fugindo do irmão dele, ele estava com medo de ser morto pelo irmão e foi para a casa do tio. E quem era Jacó? Era alguém que vivia buscando a sua própria vantagem. Ele queria levar vantagem em tudo. Ele comprou a primogenitura do irmão por um preço irrisório. Enganou o pai dele para obter a bênção. Ele era uma pessoa extremamente egoísta, queria tudo para ele. Muito diferente de você. Certo? Mas tem uma vantagem aqui. Ele queria o que Deus queria. Ele queria a bênção de Deus. Aí quando chega, capítulo 29, versículo 14, na segunda parte fala assim: Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Aqui não fala que Jacó pediu emprego. Talvez ele não estivesse trabalhando. Mas o tio dele pode ter pensado, esse rapaz vem lá da casa da minha irmã, está com problema com o irmão dele, vai ficar aqui, comer, beber, morar de graça, não vai fazer nada, não arruma o quarto, deixa as coisas espalhadas, a toalha molhada em cima da cama. Então ele falou assim, você vai trabalhar de graça? E Jacó pode ter pensado, mas quem falou em trabalhar? E Labão disse, diga-me qual deve ser o seu salário. Aí, o versículo 16 fala, ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Quem diria, né? Jacó ficou apaixonado. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão, isso aqui é o que fazem os apaixonados. Tá certo? Raquel era bonita e formosa. E ele falou assim, trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Você vê que a experiência de Jacó aqui é bem diferente da experiência do pai dele, né? O que o pai dele fez? Nada. Nada. Esperou até os 40 anos. Não é um padrão que vocês precisem seguir. Mas ele esperou, e no momento certo, Deus, por meio do pai dele, por meio do servo, trouxe a esposa. Jacó aqui foi o apressadinho. Lembra que o Eliseu falou? Quem é apressado, come cru e quente. Né? Ou porque não está cozido ainda, ou porque não esfriou ainda para comer. Então Jacó foi o apressadinho. Não, eu trabalho 7 anos por ela. E versículo, por Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu, é melhor dá-la a você do que a outro homem. Você vê que Labão não fazia assim tão, não tinha Jacó em tão alta consideração. Falou, tá bom, vai. Melhor você do que outra pessoa. Assim, 20. Por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos, olha só, o que o amor não faz, né? Esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão, olha só, ele teve de lembrar Labão, 7 anos depois, falou, ô Labão, ó, o contrato está no fim.
Então, 7 anos terminando, você vai ou não vai me dar a minha esposa? Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. 25. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Ele já tinha passado a lua de mel com ela. O espertinho que passava a perna em todo mundo, arranjou alguém mais esperto que ele. Deus vai arranjar alguém mais esperto que você. Sabe por quê? Porque Ele ama você e porque Ele escolheu você. Nós não podemos esquecer isso. Deus amava Jacó. E você pode perguntar, mas se Deus amava Jacó, por que Ele permitiu um negócio desses? Pelo mesmo motivo que Ele permite certas coisas na sua vida. Para trabalhar em você. E aí, no versículo 25, continua. O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Gozado, né? Ele enganou o pai. Agora arranjou alguém que o enganou. Agora ele pode ter sentido, puxa vida, eu enganei meu pai, meu tio me enganou, acho que agora eu sinto mais ou menos o que meu pai sentiu. E meu irmão sentiu. Aí Labão respondeu, olha que gracinha Labão. Em nossa terra, não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Nesses 7 anos que você trabalhou para mim, ninguém falou isso para você, não? Eu esqueci de mencionar, você trabalhou por Raquel, eu esqueci de falar para você que não era Raquel? Bom, então desculpa, foi Lia. Foi Lia. Mas não tem problema, não tem problema. Espera vencer a semana dela, a semana do casamento, você pode se casar com Raquel também. É só trabalhar mais 7 aninhos. O que aconteceu? Jacó aceitou. E trabalhou mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Por quê? Porque era o que ele queria. Então Deus falou assim, tá bom, você quer tanto se casar com Raquel? Eu vou deixar. Mas você vai sofrer. E conosco, lembre-se, a história dele é a nossa história. Muitas vezes a gente trabalha 7 anos, 14 anos, muitos anos, porque nós queremos alguma coisa. Nós não queremos saber se é a vontade de Deus ou não. É a nossa vontade, é o que nós queremos. E sabe o que Deus faz? Deus permite. A gente insiste, 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 e Ele deixa. Mas a gente sofre. E se você ler esse capítulo, ontem nós não passamos esses trechos para você ler, vocês não leram, né? Os capítulos 29 e 30, leiam depois, vocês vão gostar da aventura. Como ele amava Raquel, não amava Lia, ele deixou Lia de lado. E o Senhor começou a trabalhar nele nessa questão. Raquel não podia ter filhos. Lia podia ter filhos. Então Lia teve um filho, teve um segundo, teve um terceiro, teve um quarto filho, até o ponto que Raquel falou para ele assim, escuta, ou você me dá filhos ou eu vou morrer. Então aquela mulher que ele tanto queria, que ele amou tanto, trabalhou 14 anos por ela, não podia dar filhos, mas o Senhor usou isso para trabalhar nele. Aí sabe o que Raquel fez? Olha só que legal.
Ela, ela tinha uma serva, e ela fez igual a avó dela fez, igual Sara fez. Sara não podia ter filhos e falou para Abraão, olha, você dorme com a minha serva, e a filha ou o filho que a serva tiver vai ser como se fosse meu filho. E foi um grande erro que Abraão fez. Raquel fez a mesma coisa, olha, eu não posso ter filhos, mas tá bom, você vai dormir então com a minha serva, e o filho que ela tiver vai ser meu filho. E Jacó, aquele que enganava todo mundo, aquele que decidiu o que devia fazer, aquele que era dono da vida dele, obedeceu a mulher. Então vão aprendendo aqui, irmãos. Vocês vão obedecer a mulher, tá? Ah, vai. Tem gente fazendo assim, é? Tá, daqui uns 10, 15 anos a gente volta a conversar. E vocês, irmãs, cuidado com as ideias que vocês têm, tá bom? A ideia de Raquel não foi lá tão boa assim. De qualquer forma, lógico, Jacó obedeceu. Por quê? Porque o Senhor estava trabalhando nele por meio dessa situação. E a serva dela teve 2 filhos. Aí o que aconteceu? Lia falou assim, pera lá. Se você pode ter filhos com a serva da Raquel, você pode ter filhos com a minha serva também. E aí, deu a serva dela por concubina de Jacó, e Jacó teve mais 2 filhos. Vocês conseguem perceber o que a escolha natural dele, os problemas que isso causou para ele? Tudo porque ele não soube esperar. Tudo porque era o que ele queria. Mesmo depois de ter se casado com Lia, ter sido enganado pelo sogro, ele continuou insistindo na vontade dele. E Deus permitiu. Por quê? Porque Deus queria trabalhar nele. Então tem momentos na sua vida em que você insiste na sua vontade, e o Senhor diz não, mas você insiste, e não dá certo, e você insiste, e o Senhor fala assim, tá bom, mas você vai sofrer. Até o ponto em que um dia, um dos filhos de Lia foi para o campo, colheu umas frutas e trouxe para casa. Olha só essa história. Umas frutas chamadas mandrágoras. E Raquel falou assim, dá um pouco dessa fruta para mim? E a Lia falou assim para ele, você já me roubou o marido, agora você quer as frutas do meu filho? Tá bom, pode ser. Mas só que essa noite ele vai dormir comigo. E a Raquel topou. Porque ela queria comer aquelas frutas. Meninas, cuidado com as frutas que vocês querem. Aí volta Jacó do serviço, à noite. Tinha trabalhado o dia inteiro debaixo do sol, cuidando dos rebanhos que não eram dele, eram do sogro. Então, olha a vida de Jacó. Empregado do sogro, casado com 2 filhas, mais as 2 servas das filhas, volta para casa. Quem vem ao encontro dele? Lia. Toda contente. Jacó, essa noite você é meu. Eu aluguei você. Pelas frutas que o meu filho colheu. Jacó deve ter se sentido tão valorizado. Fala a verdade. Puxa, eu valho umas mandrágoras. Tudo isso por causa da escolha natural dele. E não se esqueçam, a história dele é a nossa. Quantas vezes nós temos as nossas escolhas naturais e acabamos nessa situação toda? Mas ainda assim, o Senhor trabalha em nós.
Agora, além da situação que ele tinha em casa, ele tinha a situação no serviço. Ele trabalhava, mas não tinha salário. Até o ponto que ele falou, tá bom, virou para o sogro dele, no capítulo 30, versículos 25 em diante. Depois que Raquel deu à luz a José, porque o Senhor finalmente, no versículo 22 fala, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho, então disse, Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Agora veja que Labão respondeu, se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Mesmo nessa situação toda, o Senhor estava trabalhando em Jacó. E agora, outras pessoas começavam a ser abençoadas por causa dele. O Senhor quer fazer isso com você também. O Senhor quer abençoar outras pessoas por sua causa. Para que você seja uma bênção onde você está. Mesmo que a situação seja complicada, mesmo que a situação em casa seja complicada, a situação no trabalho seja complicada, na escola, ainda assim, você pode ser uma bênção. Você foi chamado para não só ser abençoado, mas também abençoar outros. E é isso que o Senhor está fazendo em você hoje. Ele está trabalhando em você, para você se tornar uma bênção. E isso vai acontecer. Você vai se tornar uma bênção. Não importa quanto tempo isso demore, não importa quantos Labões você tenha de enfrentar, quantas Lias, quantas Raquels, ou seja lá o que for, quantas mandrágoras vão ser colhidas, Deus vai trabalhar em você, para que você seja uma bênção. Isso vai acontecer. Não se esqueça disso. E nós temos a tendência de nos esquecer disso, quando nós estamos no meio do sofrimento, no meio das dificuldades. Não se esqueça, Deus vai fazer de você uma bênção. Então Jacó continuou a trabalhar com Labão por mais alguns anos. E nesses anos todos, Labão mudou o salário dele 10 vezes. Certamente não foi para mais. Por quê? Porque Deus queria trabalhar em Jacó. E aí tem um momento aqui, que ainda no capítulo 30, Deus faz um acordo com ele e o salário dele passou a ser todas as, vamos ver aqui, versículo 31, Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu, não precisa me dar nada. Opa, Jacó dizendo que não precisa, que Labão não precisa dar nada, aí tem coisa. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros, todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim. No dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse, está bem, seja como você disse.
Naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas. Todos os que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. Ou seja, pegou tudo aquilo que deveria ser o salário de Jacó e separou, deu na mão dos filhos dele. E o versículo 36, e pôs distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Ou seja, vai ser esse o seu salário? Tá bom. Então ele passou pelo rebanho, separou tudo que deveria ser o salário dele e ficou longe de Jacó. Então a partir daí, as ovelhas salpicadas e malhadas e os cabritos que fossem negros ou tivessem alguma cor, seriam de Jacó. Só que Labão antes separou tudo isso para falar, bom, eu deixo só as brancas com ele, se nascer alguma salpicada e malhada, vai ser dele, mas como se eu já separei tudo? Aí, olha só, Jacó, versículo 37, pegou galhos verdes de álamo, de aveleira, de plátano, lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Parece que Jacó aqui inventou a engenharia genética. Certo? Agora, não está provado que isso funciona. Simplesmente pegar alguns galhos, fazer listas nele e deixar na frente dos bebedouros. E quando as ovelhas vêm e se acasalam, o que vai nascer vai ficar salpicado, malhado, não tem registro nenhum em toda a ciência. Mas aconteceu. Então, ele começou a ficar, o versículo 43, e mais, olha só, 42, não, 41, todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhe, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. Essa aqui é o rebanho, né? O meu rebanho, a vingança. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Versículo 1 do capítulo 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele ajuntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Agora vejam, versículo 3 do capítulo 31. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Na verdade, essas coisas todas que ele fez continuaram a ser as artimanhas dele para poder enganar o sogro. Mas quem estava com ele nesse tempo todo? Deus. E ele mesmo reconhece depois que foi Deus que fez tudo aquilo. Deus deu uma visão para ele e mostrou que não foram os galhos que ele colocou ali que deram resultado. O fato é que os cabritos com quem as ovelhas ficaram prenhes, na verdade eram salpicados, malhados. E isso
não foi nenhuma engenharia genética de Jacó. Na verdade, foi o cuidado de Deus com ele, foi a bênção de Deus para ele. Nós falamos para vocês, na mensagem 2, sobre Isaac, que hoje vocês devem cuidar de 3 coisas em sua vida. Cuidar dos seus estudos, cuidar do seu caráter e servir ao Senhor. E vocês devem fazer isso. Mas em todas essas coisas que vocês forem fazer, vocês devem se conscientizar de uma coisa. É a bênção de Deus que faz a diferença. Não são os galhos que você arranja para colocar perto da água para poder resolver a sua vida. Você deve estudar, você deve ter um bom caráter, você deve servir ao Senhor. Mas em todo o tempo, você precisa se lembrar que sem a bênção do Senhor, nada disso tem valor. Você deve buscar a bênção do Senhor, mesmo quando você não vê. Jacó achava que era a engenhosidade dele que estava fazendo isso. Na verdade não era, era o Senhor que estava fazendo isso. E na sua vida muitas coisas podem acontecer que você pode pensar, não, isso fui eu que fiz. Não foi, foi o Senhor que fez. Só que o Senhor muitas vezes é oculto. Ele não mostra o que está fazendo. Só depois é que você olha para trás e percebe, foi o Senhor. Então permaneça. Seja firme, seja fiel, continue na vida da igreja, continue a servir o Senhor, continue a estudar, continue a cuidar do seu caráter, nos seus relacionamentos em casa, com seus pais, com seus irmãos, na vida da igreja, na escola, no trabalho, onde quer que seja. Saiba, o Senhor é que está cuidando de você, porque Ele tem uma intenção, Ele quer trabalhar em você, e Ele vai transformar você. Jacó, por fim, reconheceu isso, mas ele então voltou. Então, nessa situação toda, Jacó foi trabalhado pelo Senhor. Algumas vezes ele via, outras vezes não, mas pouco a pouco ele foi reconhecendo que era o Senhor que estava trabalhando nele. Até que o Senhor então falou, eu vi o seu sofrimento, eu estive com você, volta para sua casa. Só que Jacó, em vez de falar com o sogro, olha, o Senhor me falou tal coisa, não, ele fugiu. Mandou trazer as esposas, os filhos, pegou todo o gado dele, todos os servos e foi embora. Quando Labão soube disso, foi atrás dele. E o alcançou e falou, que história é essa? Essas são minhas filhas, esses são os meus netos. Por que você está fugindo? Por que você não falou comigo? Ele falou, não, eu tive medo. Mas o Senhor cuidou disso. Capítulo 30, versículo 25. Fala, Labão alcançou Jacó. Este havia armado sua tenda naqueles montes. Também armou Labão sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. Labão disse a Jacó, o que foi que você fez? Você me enganou, levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins, com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite, veja só, o Deus do pai de vocês me falou o seguinte, cuidado. Não fale a Jacó, nem bem, nem mal. Deus, em sonho, falou com Labão. Cuidado. Não fale a Jacó, nem bem, nem mal. Na nossa vida não é diferente, irmãos.
Muitas vezes nós temos situações difíceis, passamos por sofrimentos, mas nós devemos confiar que o Senhor está cuidando de nós e falando para os outros: cuidado, Ele é meu filho, não faça mal a Ele, porque eu cuido dele. Ele pode ter muitos problemas, muitas dificuldades, ele não está transformado, ele ainda é muito natural, ele escolhe coisas, ele faz a vontade dele, não faz as minhas vontades o tempo todo, mas ele ainda é meu filho. Cuidado, quem cuida dele sou eu. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando em você. E como o trabalho não está completo, Ele cuida de você, para que você tenha mais tempo para ser trabalhado por Ele. Então eles se reconciliaram ali, fizeram um acordo que jamais iriam lutar um com o outro. Labão voltou para sua terra e Jacó seguiu viagem. Então capítulo 32, versículo 1 fala: também Jacó seguiu o seu caminho, e olha só, os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim, que significa 2 acampamentos. Percebam que em todas essas situações, aquele que antes não conhecia Deus, quando estava fugindo, é que ele teve a primeira experiência com Deus. E durante todos esses anos, com todos esses sofrimentos, todas essas dificuldades, pouco a pouco, Jacó começou a conhecer Deus. Deus começou a se manifestar para ele. Na sua vida, na minha vida, é a mesma coisa. Conforme nós vamos tendo experiências com o Senhor, Ele vai se manifestando para nós. Ele vai mostrando a vontade dEle para nós. E aqui, ainda assim, mesmo com todas essas situações, Jacó fez um esquema, porque ele ia se encontrar com Esaú. E quando você lê o capítulo 32, ele mandou alguns servos para falar para Esaú que ele estava chegando, e os servos voltaram e falaram assim: Esaú está vindo para você com 400 homens. E Jacó ficou com muito medo. Então ele fez um esquema: bom, eu vou separar um presente para ele. Então ele está lá, Esaú estava lá, ele estava aqui, ele foi separando um presente em vários grupos. À medida que Esaú vinha chegando e perguntava: quem são vocês? Eles falaram: nós somos servos de Jacó, e esse aqui é um presente para o senhor. Aí passava por outro, ele dava outro presente. Quem é você? Não, nós somos servos de Jacó, e esse outro presente. Para ver se dessa maneira Esaú não ficava bravo com ele, porque afinal estava vindo com ele com 400 homens. Ele não sabia o que ia acontecer, ele estava morrendo de medo. Então ele fez um esquema para poder tentar salvar a vida. E mais do que isso, depois ele colocou primeiro as servas com os filhos, depois colocou Lia e os filhos, e por último colocou a amada dele, Raquel, porque se fosse para matar, ia matar primeiro as servas, depois Lia, quem sabe Raquel, a amada dele, escapava. Ou seja, mesmo tendo toda essa experiência com o Senhor, mesmo o Senhor tendo falado para ele: volta, ele não confiou que a coisa fosse funcionar. Então ele resolveu fazer um esquema. Quando o Senhor fala algo para nós, irmãos, Ele vai cumprir. Foi o Senhor que falou para ele voltar para casa. Se o Senhor falou, ele deveria ter simplesmente confiado. Não precisava ter feito esse esquema todo. Mas ele não confiou totalmente no Senhor. E ele fez aquilo. Esaú veio e foi de fato acontecendo isso. Muitas coisas na sua vida que o Senhor fala, o Senhor quer dirigir você, mas você não sabe o que vai acontecer. E como você não sabe o que vai acontecer, às vezes você fica com medo e resolve fazer muitas coisas para tentar ajudar o Senhor
a salvar a sua vida. E o Senhor permite. Mas na verdade não é você que cuida de você. Não é você que salva a sua vida com os esquemas que você faz. O Senhor está cuidando de você. Porque Ele tem um objetivo. Ele tem um propósito. E Ele vai cumprir isso na sua vida. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. A gente não aprende isso da noite para o dia. Nós aprendemos isso aos poucos. À medida que os sofrimentos vêm, que as experiências vêm. Então eu quero dizer isso a vocês. Aprendam a descansar no Senhor. É um aprendizado. Você não sabe. Eu não sei. Mas o Senhor está nos ensinando. E o Senhor vai concluir a sua obra em nós. Por fim, nós chegamos aqui a Gênesis 32, que fala assim, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. E vendo o homem, que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por quê? Você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, que significa face de Deus. Pois disse, vi Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da coxa, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Aqui houve uma experiência marcante na vida de Jacó. Ele lutou com Deus e prevaleceu a tal ponto que Deus teve de feri-lo na coxa. E a partir daí Jacó se tornou uma pessoa manca. E nesse momento, o Senhor mudou o nome dele. Mudar o nome significa mudar a pessoa. Transformação é uma mudança. Deus está fazendo uma transformação na nossa vida. Ele está nos mudando. E o resultado é que Ele vai até mudar o nosso nome. Nós vamos ser uma nova pessoa. É isso que Deus está fazendo com você, é isso que Deus está fazendo comigo, é isso que Deus quer fazer com todos os filhos dEle. Ele quer tirar de nós o nosso velho homem, Ele quer tirar de nós o nosso ser natural, as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer, todas essas coisas, o Senhor está trabalhando em nós. E às vezes, algumas experiências doem muito. E o Senhor sabe disso. Mas Ele tem um propósito. Ele quer transformar cada um de nós. Então, se você tiver experiências dolorosas com o Senhor, talvez no momento, por causa da dor, você não perceba que é o Senhor que está tocando a sua coxa. É o Senhor que está mudando o seu nome. O Senhor está
transformando você em outra pessoa. Alguém que pode expressar o Senhor. A partir daquele dia, Jacó passou a mancar. E todo mundo que olhava para ele, podia ver, ele foi ferido. Ele lutou com Deus, e Deus mudou a vida dele. Uma pessoa manca, não consegue fingir que não manca. Uma pessoa que foi tocada por Deus, também mostra que foi tocada por Deus. A vida muda espontaneamente. Tem horas que nós queremos mudar a nossa vida. Tem hora que nós queremos mudar o nosso comportamento. E às vezes a gente consegue por algum tempo, mas logo depois, para. Se eu não manco, se eu não tenho um problema na perna, mas eu finjo, eu posso fazer isso algum tempo, mas tem uma hora que eu me canso e volto a andar normalmente. Agora, se eu tenho um problema na perna, se eu fui tocado, se eu fui ferido, eu não consigo fingir que não tenho isso. É a mesma coisa com a nossa experiência com Deus. Às vezes nós tentamos fingir algo que nós não somos. Ter um comportamento que nós achamos, que nós queremos, mas nós ainda não temos. Isso ainda é a nossa força natural. Isso ainda é o nosso esforço de nos mudar. Mas a nossa natureza continua lá. Mas quando Deus toca na nossa pessoa, quando Deus fere o nervo da coxa, que é um dos nervos mais fortes que o homem tem, aí não tem jeito. Então há muitas coisas na sua vida que talvez você queira tirar. Há muitos problemas, muitas dificuldades, alguns pecados, coisas das quais você quer se livrar. Não consegue, mas você finge por algum tempo, consegue algum tempo, mas depois você cai novamente. Aí você tenta de novo, e por algum tempo você consegue, mas depois você cai novamente. Isso é porque você ainda não foi tocado pelo Senhor na sua coxa, na sua parte mais forte. Você luta, mas não consegue vencer. Até que um momento, o Senhor vem e toca em você. Toca na sua coxa. E a partir daí, você não consegue deixar de expressar que o Senhor tocou você. Mesmo quando você não quer, você expressa que foi tocado pelo Senhor. Nós esperamos, jovens, adolescentes, todos os irmãos aqui, que nesta conferência o Senhor tenha tocado você. De uma maneira única, de uma maneira singular, de uma maneira que possa mudar a sua vida. E que a partir de agora, quando você andar, as pessoas vão ver, ele foi tocado nessa conferência. Agora, esse toque não é uma vez por todas. Você vai ter outras experiências, e o Senhor vai continuar tocando a sua vida. Vai doer, mas permaneça. O resultado é que você vai ser um Israel, um príncipe de Deus, alguém que lutou com Deus e prevaleceu, alguém que foi trabalhado por Deus e alguém que pode expressar Deus. É isso que o Senhor quer e é isso que Ele está fazendo na sua vida e Ele vai continuar a fazer isso. Permaneça. Eu queria encerrar com alguns versículos. Primeiro eu quero ler Provérbios, capítulo 16. Versículo 1. Que diz o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Jacó fez muitos planos. Ele planejou trabalhar 7 anos por Raquel, acabou trabalhando 14. Achou que ia se casar com Raquel, se casou com Lia.
muitas coisas, muitos planos. E nós temos planos. Vocês têm planos. É muito bom ter planos. Tenham planos. Tenham planos de futuro, planos na sua carreira, planos na vida da igreja, planos na vida pessoal, na vida familiar, planos de como será a sua família. Tenham planos. É bom ter planos. Mas saibam, a resposta certa para esses planos não vem dos seus esforços, não vem da sua escolha natural, não vem de você, vem dos lábios do Senhor. E sabe por quê? É bom confiar no que Ele planeja? Pelo que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança, ou o futuro que vocês esperam. Você não conhece o seu futuro, você faz planos. Mas o Senhor sabe que pensamentos Ele tem a respeito de você. Confie no Senhor. Ele sabe o que faz. Às vezes Ele permite que os nossos planos deem certo. Às vezes Ele permite que os nossos planos deem errado. Mas de qualquer forma, Ele está trabalhando em nós. E Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe onde nós estamos e aonde Ele quer chegar conosco. Ele sabe em que condições nós estamos, mas Ele sabe em que nós vamos nos transformar. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Nós vamos ser como Ele é. Nós vamos expressá-lo. Então confie que o Senhor está trabalhando em você. Mais dois versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que é um versículo bastante conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Então as coisas que acontecem na sua vida estão trabalhando juntas, estão cooperando. Uma ajuda a outra. Para quê? Para o seu bem. Por quê? Porque Deus tem um propósito com você. Deus irá transformar você. E o último versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, bastante conhecido. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Na maioria das vezes, a nossa vontade é diferente. E nós insistimos na nossa vontade. E Deus deixa. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Procurem conhecer a vontade de Deus. E procurem fazer a vontade de Deus. O resultado vai ser bom. Vai ser perfeito. E vai ser agradável. Amém? Gostaria de cantar um hino com vocês agora. Que é o hino 180. Que fala assim: não sei, porque o amor de Deus a mim se revelou, porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus é poderoso.
Ele vai guardar o seu tesouro. Ele vai transformar você. Ele vai fazer de você não mais um Jacó, mas um Israel. Um príncipe de Deus, alguém que expressa Deus. Confie nisso. Você pode não saber muitas coisas, mas isso você tem de saber. E tem de ter certeza. Deus é poderoso para isso. Não sei porque o de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei, pois como entrou em mim a fé da salvação. Recebi a paz no coração. Mas eu sei que tenho crido, que estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agir, pois que os homens Gostaria de cantar com vocês de novo a estrofe 4, a estrofe 5. Atentem bem para essas palavras. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Não sei a hora em que virá o meu Senhor e Rei. Se vou do corpo me despir, ou seja, se vou estar vivo, estar morto, ou
nele, neste corpo estarei, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lembrem-se disso, até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo da guardar